Esses dias eu e Marcelo a gente começou a conversar, depois tinha me esquecido. E a gente falou de umas coisas da faculdade, coisa e tal, e gravamos junto com o vídeo. Aí nós demoramos pra postar porque justamente a gente tava tentando descobrir como é que se cortava o vídeo. Aí foi uma mão, tivemos que postar 3 dias depois porque não sabia cortar os vídeos. Mas agora me lembrem sempre, terminou a aula, a gente corta, não acaba a coisa e foi. Mas muito bem, boa noite, Marina. Tudo bom, querido? Vamos iniciar nossa aula, gente. Como eu falei, uma aula muito importante. Por que eu não coloquei aqui, tá? O nome do período que eu coloquei aqui é período entre guerras, tá? Justamente por ser um elemento, um conceito, podemos dizer assim, aglutinador dos elementos que a gente vai trabalhar aqui dentro da aula de hoje. Que um é os regimes totalitários, tá? Em específico, mais aprofundado que a gente vai trabalhar é o fascismo, nazifascismo, desculpa. E, de um outro lado, a gente vai trabalhar a crise econômica do liberalismo, o fim do liberalismo, como algumas pessoas trabalham, e como é que a gente chama? O episódio que vai culminar isso, que seria a crise de 29. Tá? O crash da Bolsa de Nova York, ou também conhecido como crash da Bolsa de 29, certo? Ou crise de 29. E os dois vão estar, além de ser concomitantes, os dois são contemporâneos entre si, os dois vão estar ligados a uma mesma origem e os dois vão estar relacionados diretamente ao que a gente vai acontecer depois, que são esses dois grandes conflitos que a gente teve. Por isso que a gente chama período entre guerras, porque eles estão ligados principalmente à fomentação e também os ressentimentos que a gente vai ter desses dois conflitos. Da Primeira Guerra Mundial, o nazismo e a crise liberal vai estar diretamente vinculado a isso, e culminam posteriormente a isso, o nazifascismo e a crise liberal vão culminar posteriormente ao conflito da Segunda Guerra Mundial, tá? Na próxima aula, eu acho que eu já comentei isso com vocês, acho que fui eu que dei de Primeira Guerra, né? Na realidade, muitas pessoas trabalham inclusive com a ideia de que a guerra, a grande guerra, ela é um único conflito. E eu sou uma pessoa que considero isso. Na realidade, aqui a gente vai trabalhar desde o período, por exemplo, do início da Primeira Guerra, lá em 1914, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele está ligado, de uma certa maneira, a um período inteiro. Eu acredito que, se nós tivermos história daqui uns 100 anos, por exemplo, as pessoas ensinem esse período histórico como um período, a Grande Guerra Mundial, tá? A Grande Guerra, sei lá, Grande Guerra do século XX. Porque ele é um único, podemos dizer que ele é um grande episódio histórico, tá? Entre si. E por isso esse período entre guerras que a gente chama, que fica no meio, e é extremamente importante, porque isso vai fomentar diretamente o conflito da Segunda Guerra Mundial, é trabalhado dessa forma, tá? Eu falei com a Júnior vai dar aula comigo terça-feira que vem, que a gente vai dar aula de antecedentes da Segunda Guerra Mundial, tá? Tem um outro assunto que é trabalhado normalmente no período entre guerras, mas eu achei melhor já trabalhar como antecedente da Primeira Guerra, que ela é tão antecedente da Segunda Guerra Mundial, que o nome dela vira ensaio da Segunda Guerra, que é a Revolução Espanhola, tá? Fantástico, um dos conflitos mais interessantes, se a gente for ver de uma questão ideológica, porque tá tudo ali. Tá tudo ali. E ele vira um grande conflito, um grande ensaio do que será na Segunda Guerra Mundial. Primeiro momento que tu vai ver, por exemplo, os armamentos nazistas em ação, tá? Em grande escala. Mas nesse período aqui eu quis trabalhar com vocês especificamente essa ideia do fim do liberalismo e do nazifascismo. Beleza? Posso começar? Fazendo essa pequena, grande introdução. Eu estou hoje mais relaxado porque hoje a gente tem bastante tempo, não é um conteúdo tão extenso, mas é um conteúdo que a gente tem que entender direitinho, tem que prestar bastante atenção. É uma aula bastante conceitual de uma certa forma, tá? Então aqui eu coloquei, até depois eu estava vendo, puta, fiz errado, eu devia ter começado pela crise liberal, a crise do liberalismo, mas não tem problema, tá? Porque os dois são bastante concomitantes e dá para entender tranquilamente os dois, tá? O que a gente vai ter para iniciar essa coisa do nazifascismo, tá, gente? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? O ultradireitista teve desde o início do liberalismo, tá? Se tinha esse pensamento, mas não se tinha o cenário específico para que isso acontecesse, certo? Então
ultradireitismo já existia, por exemplo, principalmente no leste europeu era muito forte, na própria Alemanha, mas a gente tem que ver o que propicia historicamente para que isso fomente principalmente a partir do século XX, do século não, da década de 20 no mundo, tá? Porque não vai ser esse ultradireitismo, esse fanatismo, ele não vai acontecer simplesmente só na Alemanha e na Itália, como a gente vai ver, tá? Na realidade, ela, o nazifascismo toma uma grande proporção pela importância, sobretudo, da Alemanha, tá? Nem tanto da Itália, a gente pode dizer assim, mas principalmente da Alemanha. A Alemanha era, antes da Primeira Guerra Mundial, o principal polo industrial da Europa, mais que inclusive que a própria Inglaterra. Por isso que próprio aconteceu a guerra o choque desses dois impérios. Eles eram os dois grandes líderes, podemos dizer assim, economicamente e industrialmente da Europa antes do conflito da Primeira Guerra Mundial. Só que no Tratado de Versalhes a Alemanha é praticamente humilhada, tá? Então a gente vai ter, além dos desmantelamentos dos impérios, o fim do Império Austro-Húngaro, por exemplo, o fim do Império Otomano, o fim dos impérios em si, vários países vão deixar de ser colônias nesse momento, sobretudo as colônias inglesas. A gente tem essa questão da humilhação que o Tratado de Versalhes vai promover, sobretudo a Alemanha. Tá? A Alemanha como grande perdedor da Primeira Guerra Mundial. Outro fator que vai ser de extrema importância para o crescimento, sobretudo na Alemanha, o crescimento do nazifascismo, do nazismo, podemos dizer assim, é a chamada creche da Bolsa de 29. Isso que eu falei, talvez fosse mais interessante ter falado um pouco do crash da Bolsa anteriormente, mas vai dar para fazer, não tem problema nenhum, tá? Porque o fascismo ele vem como uma alternativa a quem, tá? Principalmente de um lado há o liberalismo, que está em decréscimo, está caindo, está terminando, e vai terminar e vai culminar com o fim do liberalismo em 1929, com o crash da Bolsa de Nova York. E por outro lado, e é aí que a gente tem que entender, por outro lado, a gente tem uma crescente da questão da Revolução Russa. O socialismo ele surge como uma alternativa, gente. E dentro da Europa, pasmem, uma coisa que é bastante escondida de nós, mas na Europa, o socialismo, nesse momento, durante toda a década de 20, se torna uma alternativa real. Os partidos comunistas, por exemplo, da Europa, estão crescendo. Na Alemanha, por exemplo, o Partido Comunista estava ali com os partidos liberais. Certo? A última eleição que a gente vai ter, que é a eleição de 1928, antes do crash da Bolsa de 29, o nazismo ele é muito pequeno ainda dentro do cenário político alemão. Porém, o Partido Comunista o Partido Socialista Comunista, desculpa, tem uma grande aceitação dentro da Alemanha, certo? Principalmente pela essa mobilização dos movimentos operários, tá? E como alternativa extremista, e aí é uma coisa que eu, por exemplo, tenho divergências muito grandes com esse cara aqui, vocês devem já ter conhecido ele, que é o Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm vai trabalhar com a ideia de que o nazismo e o fascismo, ele é uma alternativa antiliberal e anticomunista, tá? Eu acredito que o nazismo, na realidade, ele é uma própria deformação do que... Quem sou eu para falar do Hobsbawm, tá? Mas é porque eu já li outros caras que discordam do Hobsbawm. E eu acho que, na realidade, o nazismo ele é uma adaptação que o próprio capitalismo... A gente viu que o capitalismo ele é cíclico e ele é um ambiente vivo, podemos dizer assim. Ele é um sistema econômico vivo, ele vai se adaptando ao ambiente. E, para mim... O nazismo ele surge como uma adaptação do próprio capitalismo para frear o avanço das políticas do socialismo e do comunismo. Certo? O Hobsbawm vai dizer que ele é anti. E eu coloquei inclusive aqui, tá, que ele é antiliberal porque isso cai na prova como antiliberal. Eu estou dizendo a minha opinião. Tá? Eu vejo mais como uma própria adaptação do capitalismo para se manter e para frear os movimentos sociais, operários. Certo? O que vocês acham disso?
Bom, o pessoal novo entrou. Boa noite, gente. Quem entrou e eu não dei oi pra vocês. Não sei o que vocês acham, o que vocês pensam. Aqui tá a divisão, tá? Das coisas que o período antes da Primeira Guerra Mundial e o período pós Segunda Guerra Mundial. Percebam aqui, ó, os impérios desmantelados, né? O que a gente tinha ali, por exemplo, o Império Turco-Otomano, toda a questão dos Balcãs ali com a Iugoslávia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Alemanha diminui consideravelmente de tamanho, como vocês podem perceber, o Império Austro-Húngaro também diminui consideravelmente de tamanho. Tudo isso está relacionado com o fim da Primeira Guerra Mundial e o início desse período de tensão que a gente vai ter chamado entreguerras, tá, gente? Eu queria mostrar para vocês, como eu disse para vocês, não existe só esses movimentos reacionários ou de ultradireita que a gente chama, não acontece só na Alemanha e na Itália, tá? Ele acontece por toda a Europa. Inclusive, a gente pode dizer que ele está presente em certos momentos aqui no Brasil. Tá? Não é a mesma coisa, mas esse sentimento reacionário está presente, por exemplo, na ditadura do Getúlio, no Estado Novo, que a gente chama, né? Inclusive por isso não é à toa que o Getúlio esteve muito próximo de se unir aos alemães na guerra, porque admirava em certos pontos, mas por outros elementos, tá? Esse sentimento reacionário, principalmente. Você sabe o que é reacionário? Vamos trabalhar que a gente está trabalhando com conceitos. O que é essa ideia do reacionário? Isso é importante a gente perceber. O que é isso? Quando, por exemplo, o pessoal fala, tem um reaça. Já ouviram essa expressão? O que é um reacionário? Vamos ver se vocês podem chutar. Vocês sabem que comigo não tem ruim. O que é uma pessoa reacionária? Alguma coisa que remete ao passado. Pode-se dizer que sim. Não necessariamente a história, mas o que lembra a palavra reacionária para vocês? Vamos por aí. As políticas passadas pode ser, ou na realidade que estão emergindo. É mais nessa ideia do reacionário. O que lembra a palavra reacionária para vocês? A palavra em si. Tentem tirar outras palavras daí dessa palavra. É uma coisa que a gente tem que começar a fazer, tentar tirar que vai contra alguma coisa, uma reação. Não seria? Essa ideia da reação. Ok? O que o Pedro lhe falou está certo, que vai contra alguma coisa, que vai reagir a algo que está acontecendo. Certo? Uma reação. E essa ideia da reacionário, quando a gente trabalha com esse vocabulário, com esse conceito dentro da história política, o reacionário quer dizer que está reacionando a uma política revolucionária. Certo? Então, quando existe uma revolução de massas, como aconteceu dentro da Revolução Russa, uma revolução de operários, de classes mais baixas que estão tomando o poder, o movimento, por exemplo, que a gente viu na aula de Revolução Russa, aquele movimento que os bolcheviques tentam voltar e se instaura a nova guerra civil, inclusive com alemães que vão estar envolvidos com a Segunda Guerra Mundial. Isso então é uma coisa que está importante, que a gente pode conversar depois, mas isso são movimentos reacionários, certo? Então, que buscam frear, sobretudo, esse progresso, ou os progressistas que a gente fala, tá? Eu, inclusive, gosto muito da ideia de, em vez dessa divisão de esquerda e direita, fica tudo meio opaca dentro desses novos dias, que a gente sabe que é muito volátil essa ideia de direita e esquerda, eu gosto mais dessa ideia de reacionário progressista, certo? Ou conservador progressista. Ok? Beleza? Certo? Então esses movimentos reacionários, eles não vão acontecer simplesmente só na Alemanha e na Itália, tá, gente? Muito pelo contrário. Por toda a Europa, tá? Que é o grande foco que isso vai acontecer. A gente vai ver alguns elementos em alguns locais, sobretudo aqui na América Latina, no Brasil e na Argentina, mas o grande foco, tá, que a gente vai ter desses regimes vai acontecer na Europa, tá? E a gente tem esses três tipos, tá? O próprio Hobbes vai dividir ele em três tipos. Os autoritários e conservadores anacrônicos, que não vão ter qualquer programa ideológico particular, não é que nem o Hitler lá, que fez o Mein Kampf, não é que nem o Mussolini, que fez lá também, eu não me lembro agora, eu tenho que ver ele depois, a Carta del Lavoro, que é um documento que tem um programa ideológico. Esses caras só tinham um sentimento anticomunista.
Tá? Isso vai aparecer muito forte na Finlândia, na Polônia, na Iugoslávia, mas acho que o grande exemplo que a gente tem aqui é a Espanha do general Francisco Franco, tá? Que vai instaurar a ditadura franquista por todo o século XX até os anos 70 na Espanha, certo? O outro é o que a gente chama de estatismo orgânico e regimes conservadores, que vão buscar recriar então formas de resistir ao avanço do liberalismo econômico e da ameaça socialista. Então, de uma certa maneira, esse aqui está muito vinculado com elementos muito próximos ao fascismo, tá? Mas o fascismo tem algumas coisas que são um pouco diferentes deles, tá? E aqui a gente tem muito forte a Áustria, mas principalmente, acho que o mais específico de todos é Portugal, tá? Com o Salazar, ok? O Salazar, que vai ficar no poder até a Revolução dos Cravos em 1973, se eu não me engano. Revolução dos Cravos em Portugal. Portugal foi uma ditadura desde esse período, quando Salazar, se não me engano, Salazar tomou o poder nos anos 30 até os anos 70, ok? E o fascismo com a Itália e a Alemanha. Bah, professor, e o que é as diferenças da Itália e a Alemanha? Vamos ver agora, gurizada. É isso que eu tô falando. Tô preparando o terreninho pra gente chegar, tá? Porque é nesse assunto que a gente vai se apegar mais, não só nessa aula, mas o vestibular vai mais se apegar. Isso aqui é só para vocês saberem que existem outros tipos de movimentos reacionários, mas dificilmente eles perguntam sobre esses movimentos, tá? O que é? Podem perguntar sobre o regime do Franco, principalmente pela questão da Revolução Espanhola, e do Salazar, principalmente pela questão da Revolução dos Cravos, mas sobre aquilo ali específico não, tá? Sobre essa divisão teórica não é muito difícil eles perguntarem. Difícil não, na realidade eu nunca vi perguntarem sobre aquilo ali. Então, aqui para vocês só para conhecerem o general Francisco Franco, que vai se tornar ditador da Espanha após a Guerra Civil Espanhola em 1937. Seu regime então vai comandar a Espanha até sua morte em 1973 e vai se tornar um dos ditadores mais duradouros do século XX. Apesar de seus ideais terem caráter autoritário, como os regimes nazifascistas, preferiu manter a neutralidade durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tanto Franco quanto o Salazar, por exemplo, eles manteram a neutralidade. Eles não apoiaram, mesmo, por exemplo, o próprio Hitler tendo apoiado o Franco para vencer a Guerra Civil Espanhola, o Franco não apoia, digamos assim, ele tira o corpo durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele é um país neutro, tá? Salazar é a mesma coisa. Sobre o fascismo, tá, gente? Aqui eu tô falando nazifascismo, tá? O que é a característica do fascismo? As características fascistas, tá? O que a gente vai ter? E aí aquilo que eu tinha conversado para vocês dentro do início da aula, tá? Se perguntem que elementos desse aqui vocês veem hoje em dia, tá? E aí isso talvez que confunda muitas as pessoas. Confunda não, é difícil mesmo, é complicado a gente saber sem estar dentro dessa bolha que, por exemplo, a gente está sendo das ciências humanas. Mas se perguntem, por exemplo, que vários elementos desses vocês podem perceber nos dias de hoje que acontece. Então a gente tem um nacionalismo exacerbado, ou seja, um ufanismo extremo. Você sabe o que é isso? Na primeira já matamos uma, né? Nacionalismo exacerbado, a gente tem então Brasil, sabe, muito forte, elementos, camisa, simbologia de bandeira, hino, essa papagaiada toda nacionalista que se tem, certo? Estado total. Isso aqui é muito importante, porque é uma, por exemplo, que tu não vê dentro do Brasil ainda. Como é que a gente diz? O aparelhamento total do Estado, certo? Então o Estado tem controle sobre todas as ações da população, certo? Isso aqui, por exemplo, é o que coloca muitos professores, por exemplo, que já não são tão vinculados ao stalinismo, podemos dizer, a colocarem, e eu sou uma pessoa que concordo, inclusive, de colocar o stalinismo, a União Soviética stalinista, dentro desse regime totalitário, porque se tinha um controle total do Estado pelo Estado, certo? Então, um totalitarismo, a gente pode dizer. Então, o regime totalitário, algumas pessoas dão essa aula dizendo que regimes totalitaristas e colocam o Stalin junto, vinculado a esse processo. E, de uma certa maneira, não está errado.
Mas a gente tem que ver, por exemplo, como no próximo ponto ali, que é o anticomunismo, já não entra. Então o Stalin não é fascista e nem o nazifascismo é uma política de esquerda, tá? Então isso é lunático, tá, gente? Sinceramente, falando pra vocês aqui, se vocês quiserem conversar, se alguém acredita, podemos conversar, não tem problema nenhum, mas não tem nenhum cabimento, porque uma das coisas que movem o fascismo é esse espírito anticomunista, socialista, certo? É um dos pilares, talvez o maior de todos, certo? Então, outra coisa que é interessante, tá, que pode confundir um pouco as pessoas, é que o fascismo, o nazifascismo, ele vem pela uma mobilização das massas, inclusive das massas operárias em alguns pontos, mas principalmente as classes militares, esses soldados que lutaram na frente da batalha da Primeira Guerra e das camadas médias, da burguesia comercial média, para fazer esse processo de tomar o poder de cima para baixo. O fascismo ele tem uma característica de ir contra as oligarquias que são históricas, que eram liberais, as oligarquias liberais históricas, tanto na Itália quanto na Alemanha. Então, algumas pessoas, inclusive, trabalham com a ideia de que os regimes nazifascistas fazem um certo processo revolucionário, tá? Porque realmente eles tiram essa oligarquia, essa grande camada social que estava no poder, que tinha muito poder econômico, podemos dizer assim, por si só, e estabelece principalmente essas camadas médias, mas não com elementos socialistas, tá? Com elementos que são bem pelo contrário, são de ultradireita. A gente pode perceber que isso é uma coisa que está vinculada de uma certa forma a esse momento. A gente pode ver, por exemplo, que não estão no alto escalão do governo o grande mercado, tá? Tu vê que eu não estou dizendo que o que tem agora é fascista, tá? mas trazendo elementos para agora. Não se está dentro do governo aquelas políticas oligárquicas que anteriormente estavam, tá? A gente tem outras políticas que tem muita grana, mas não é necessariamente a mesma. Por exemplo, tem um exército dentro do poder hoje em dia. É uma coisa que não estava no poder há pouco tempo atrás, certo? Então, elementos que vão sobretudo a partir das força física, elementos da intimidação, tudo isso vai estar vinculado a esse processo do fascismo, da ultradireita, a gente pode dizer. Aqui um elemento muito importante que quebra justamente com essa ideia do fascismo ser o que acontece nos dias de hoje. O fascismo, como essência, ele busca um passado tradicional, tá? Isso difere, por exemplo, Portugal, difere, por exemplo, Espanha. Em nenhum momento o Franco vai buscar esses elementos antigos, não, nada a ver. Isso vai acontecer diretamente dentro do fascismo e do nazismo, tá? A Alemanha com esse arianismo, a raça pura, a raça melhorada, os arianos, os descendentes do arianismo, a raça perfeita, a raça mais perfeita que são os alemães. E a Itália, principalmente com esse caráter de resgate do Império Romano, certo? Isso não vai ver nos outros elementos de extrema direita. Isso é muito particular do nazifascismo, certo? Aqui muito forte esse elemento conservador, tá? Então vai denunciar e vai perseguir todos esses projetos de emancipação feminina, questão com a homofobia muito forte, extremamente racista, na Alemanha inclusive muito mais, né? Mas na Itália também tem, não escrachado, mas tem. Então com ciganos também uma perseguição a essas culturas de minorias que historicamente são oprimidas, tá? Tendência à especularização de todas as suas ações. Então, grandes desfiles, símbolos, hinos, uniformes, bandeiras. Tanto vai ter modificação, por exemplo, de várias coisas nas próprias bandeiras que se tinha anteriormente, tanto na Alemanha quanto na Itália. E as bandeiras vão se modificar, uma simbologia específica do partido, seja ele fascista ou nazista. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Ficou claro tudo isso? Tudo certo? Concordam, discordam?
Tá de boa? Podemos seguir? Falem comigo. Não me deixem falando sozinho. Já sabem que eu sou carente. Cara, a grande diferença, assim, ó, pra gente dizer que fascismo e nazismo não é a mesma coisa, e é um grande elemento, tá? Isso vai influenciar muitas vidas e talvez seja um dos maiores. Nem que a gente vai dizer, mas as maiores heranças que a gente vai ter e visualizada, tanto nas telas dos cinemas, como na questão da Segunda Guerra. A grande diferença que a gente vai ter entre fascistas e nazistas é a questão do antissemitismo, tá? Ou seja, esse ódio mortal que os alemães, os nazistas, tinham contra os judeus. Tá? Isso não tem na Itália fascista, muito pelo contrário. E era uma das coisas, por exemplo, que fazia os italianos terem muita resistência à aliança de Mussolini com Hitler. Tá? Porque não se tinha esse ódio antissemitista na Itália em si. Tá? E também uma das características que a gente vai ter muito grande, aí especulado principalmente pelo nazismo, vai ser a questão da eugenia. Tá? Você sabe o que é eugenia? E é que eu digo que elementos muito fortes tiveram questões muito fortes aqui no Brasil, inclusive. A eugenia foi muito forte no Brasil. Você sabe o que é eugenia? Falem comigo. Chutem, chutem. Não sabem, não tem problema dizer. Tá. É importante a gente saber o que é eugenia porque está muito vinculado aqui ao Brasil também. Vocês devem ter visto alguma coisa próxima com o Marcelo aqui na aula de República Velha, porque vai ser Primeira República, desculpa, que vai ser muito implementado essa questão da eugenia. No próprio Getúlio já vai ter alguma coisa vinculada a essas questões, tá? A eugenia é uma teoria, tá? Uma teoria criada principalmente no fim do século XIX, vinculada a uma das coisas mais absurdas que tiveram na humanidade, que é o chamado racismo científico, certo? Que como eles não tinham mais como justificar religiosamente a questão do racismo, eles tiveram que inventar na mente deles, cientificamente, que uma raça era superior à outra. E por isso, o que tentou se fazer a partir desse momento? Políticas sociais que buscassem uma certa higienização social, e aí por cruzamento de pessoas ou por certas políticas, inclusive de extermínio de certas raças, certo? Inclusive a própria política de extermínio dentro dos campos de concentração são políticas eugenistas. Então, a eugenia é uma prática utilizada largamente dentro do nazismo, tá? E aqui no próprio Brasil vai ter muitos, inclusive de alto escalão dentro do governo, que vão defender essa eugenia, essa miscigenação para o Brasil virar um país mais branco, por exemplo. A própria ação de trazer imigrantes europeus está vinculada a esse processo de higienização social, tá? Então a eugenia ela vai estar presente muito forte aqui dentro do Brasil, sobretudo nessas questões raciais. Certo, gente? Mas é muito forte dentro da Alemanha nazista também, principalmente. Vamos ver então os dois grandes tipos que a gente vai trabalhar aqui. Que um é o fascismo italiano, e aqui a gente vai ver mais conceitualmente, mas periodicamente o que a gente está trabalhando. Então o fascismo italiano vai vir a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, vai crescer um movimento na Itália muito forte de trabalhadores e camponeses que vão buscar melhores condições de trabalho e de vida para as suas classes, no caso. A gente vai ter concomitante a isso muito desses trabalhadores e camponeses, mas principalmente trabalhadores urbanos, adentrando a vida política dentro dos partidos comunistas e socialistas, e a gente vai perceber que a alta burguesia e setores conservadores da sociedade vão buscar apoiar justamente para frear esse avanço dos socialistas e dos comunistas na Itália, o apoio a um partido que na realidade tem seus próprios vínculos dentro do Partido Comunista. O Mussolini era integrante, ele era, por exemplo, integrante do Partido Comunista antes do período da Primeira Guerra, se eu não me engano. Ele era jornalista e foi o fundador do Partido Nacional Fascista, certo? O Benito Mussolini, esse careca aqui que está aqui. Opa, não vai me trancar. Não.
Da onde vem esse nome fascismo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, por que, que o nome é fascismo, certo? A gente não tem muito vínculo com essa palavra, mas o que, que é? Muitas pessoas tentam ler a ideia de fascinor, alguma coisa do tipo. Não, o fascismo está ligado a uma questão de uma palavra, inclusive, que, se eu não me engano, ela é como é que chama? Em latim, que na realidade é a faces, é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo vermelho aqui é o que a gente chama de faces, tá? E o que, que ele vai representar? Uma autoridade militar, tá? Um símbolo de autoridade militar utilizado pelo Benito Mussolini nesse regime ditatorial na Europa, que vai dar origem ao nome fascismo. O símbolo ele vai representar a união, que quer dizer essas várias varas aqui amarradas, e a autoridade, punição, tortura, que vai ser a função do machado. Então tu já pode ver no próprio símbolo que é, e isso que eu acho meio bizarro, fascismo e libertar. É uma coisa que já te manda tu ficar unido junto e ser extremamente violento por si só. Então é meio paradoxo por si só o símbolo do fascismo. Mas o fascismo vem disso, tá? Do fatis. Latim, isso mesmo, idiota. Fascismo italiano, tá, gente? A ascensão desse fascismo, como é que vai se dar? Principalmente, gente, é aqui que eu digo para vocês o quanto o fim da Primeira Guerra Mundial vai estar vinculado a essas políticas extremistas dentro da Europa, da Itália e da Alemanha em específico. Essa força miliciana que vai agir eram principalmente ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, na Itália, especificamente, o nome desses caras vai ser os Camisas Negras, tá? E aqui vocês podem ver as fotos, aqui, eles aqui do lado. Um momento importante que a gente vai ter vai ser a chamada Marcha sobre Roma, que vai acontecer em 1822, que é uma marcha, principalmente liderada por essas Camisas Negras, que vai exigir que o Benito Mussolini alcançasse o poder, alçasse ao poder. E devido à apreensão, o rei Vítor Manuel vai convocar o fascista para compor o governo. Ainda ele não vai ser do governo, tá? Ele vai compor o governo, ele não é oficialmente o líder da nação. Isso só vai acontecer a partir de 1924, onde, numas eleições fraudulentas, a gente vai ter um aumento grande e significativo dos congressistas, principalmente deputados fascistas, e assassinato de o principal líder, que a gente pode dizer nesse momento, do Partido Socialista, que vai ser o Giacomo Matteotti. Então, uma das características que a gente vai ver no nazifascismo já vai estar presente aqui, que é a perseguição a opositores políticos, tá? Principalmente os comunistas socialistas, tá? A Carta del Lavoro, que vai ser o programa que a gente vai ter ideológico tanto do Mussolini, tá? Do partido fascista, que vai buscar principalmente um fortalecimento da centralização do poder fascista. É nesse momento, a partir da Carta de Lavoro, que praticamente Mussolini se torna o comandante supremo da Itália, tá? Nesse período, a partir da Carta de Lavoro, que a gente vai ter um período muito forte de repressão, onde todos os partidos políticos, menos os fascistas, vão ser colocados como ilegais, e os Camisas Negras vão se tornar a força policial, certo? É onde, nesse momento, isso é meio padrão, né? Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa no regime nazifascista, mas aí não com os Camisas Negras, e sim com a SS, tá? E vai se legalizar a partir desse momento a pena de morte. Benito Mussolini então vai se tornar o ditador italiano, vai se autodenominar o Duce, é assim como ele é conhecido. O Tratado de Latrão é um tratado super importante que vai acontecer em 1929, onde vai acontecer, podemos dizer, a bênção do Mussolini pela Igreja Católica. O Vaticano, vai acontecer nesse tratado que o Vaticano se torna um estado, não sei se você sabe, até os dias de hoje o Vaticano ele é um estado independente, ele não faz parte da Itália, ele tem uma própria legislação, inclusive ele é um estado absolutista, né? Isso que é o mais doido. Em pleno século XXI, a gente tem um estado absolutista que é o Vaticano. E em troca, a Igreja Católica dava a sua bênção, digamos assim, ou legalizava todos os horrores do fascismo italiano.
A gente vai ter a invasão da Etiópia em 1935, que é justamente se vingar das derrotas que a Itália teve naquele local, a antiga Abissínia, né? Durante o período da expansão imperial. Lembrando que a Itália foi um dos únicos países que não conseguiu adentrar a África, desses países africanos, no caso a Abissínia, porque não conseguiu vencer, certo? Isso foi para a Itália uma grande humilhação. Então vejam como esses sentimentos de ressentimento estão presentes tanto no fascismo quanto na Alemanha. E a gente vai ter a aliança nazifascista com o eixo Roma-Berlim, primeiramente, depois Tóquio vai se juntar no chamado Pacto Anticominterno, mas nesse primeiro momento a gente vai ter esse pacto entre Roma e Berlim, a chamada Aliança Nazi-Fascista. O Hitler era um extremo admirador, mas assim, ó, o ídolo dele na vida dele, depois do Wagner, talvez, do compositor e filósofo Wagner, mas o ídolo da vida dele, politicamente, era o Mussolini. E ele nunca negou isso. Ele odiava os italianos, mas ele amava o Mussolini. Certo? Sobre o fascismo, tranquilo, gente? Alguma dúvida? Vocês ficaram? Posso passar? Agora a gente vai para o nazismo. Vamos ver o que tem de diferente no nazismo. Tá? Olha, vocês podem perceber que é tudo meio semelhante, tá? O processo vai se dar nomes diferentes, mas a essência em si, ela vai estar muito vinculada aos mesmos processos, tá? Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela não vai se tornar novamente a Alemanha, vai se tornar um outro nome, uma república liberal chamada República de Weimar, que vai levar humilhações gigantescas e punições gigantescas no Tratado de Versalhes, tá, gente? Isso vai gerar crise, inflação, fome, desemprego. Desde esse momento vai se instaurar no país, gerando esse clima de grande instabilidade. Isso vai estourar só lá em 1929, tá? Outro fator importante que o Tratado de Versalhes vai dizer é que a Alemanha não vai poder ter exércitos, certo? Ele não vai ter, se não me engano, 200 ou 300 mil soldados, o que não é nada se nós vamos pegar uma corporação de exército oficial de um país, certo? Principalmente nesse momento que todos os países eram extremamente militarizados. Da onde que vai surgir esse partido nazista, tá? Vejam só. Se origina na Liga de Combate Alemã para a Destruição da Escravidão do Juro, formada em 1917. Essa Liga de Combate, ela é praticamente toda formada por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, da galera da linha de frente. E não é à toa que o nosso rapaz aqui, o Adolfo, veio dessa galera. O Hitler, ele luta na Primeira Guerra Mundial, inclusive toma um tiro na perna, que ele fica rengo até o resto da vida dele, mas ele depois é tirado da Primeira Guerra, tem todo um rolo assim. Mas ele é dessa galera que lutou na guerra e traz consigo o seu próprio ressentimento, tá? E em 1920, já com Adolf Hitler como membro do partido, o partido vai mudar o nome para o Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Ali está a sigla para você saber. Por que nazi? Porque nacional socialista em alemão dá esse nome de nazi. Tá? A sigla em alemão vai dar esse aspecto de nazi, certo? Por isso que se chama nazista. Cara, muitas pessoas dizem que o nazismo é de esquerda porque vê socialista ali no nome, tá? Mas nacional não é porque tu tem um nome socialista, primeiro que não é socialista, né? É um termo inteiro, é nacional socialista, que já quer dizer que modifica essa ideia. Isso não é porque tá socialista ali que é socialista, né, cara? Isso se chama nominalismo. Um cavalo marinho não é um potro cavalgando dentro d'água, não é um cavalo cavalgando dentro d'água, sabe? Se fosse por isso, o PSDB era socialista também, que pra muita gente é, mas não é, tá? Não é, não quer dizer que não é. Então a gente tem que, por isso que eu te digo, esse tipo de coisa é difícil da gente conversar, porque são elementos muito, muito básicos, sabe, de conversa. O nazismo, a primeira coisa que eles queriam era destruir o socialismo. Era o principal inimigo deles.
antes que os judeus, podemos dizer, num primeiro momento. Depois os judeus viram o espólio, o inimigo interno, né? Mas o comunismo era o principal inimigo no momento do início do partido nazista, certo? Então, só para ficar claro para vocês que essa questão do nacionalsocialismo não é de esquerda, tá, gente? E não é defendendo esquerda nem nada, acho que a esquerda também faz uma cacetada de bobagem, tá? Por exemplo, o próprio stalinismo é um que eu sou muito crítico, mas o Partido Nacional Socialista não é de esquerda, tá? Não tem como ser. A ideologia básica, pilar da ideologia dos caras é justamente destruir o socialismo, então não tem cabimento. Tentativa de golpe vai acontecer a primeira vez que a gente vai ter, mas pelo próprio pequeno, um nicho muito pequeno. O nazismo tem uma representação muito pequena até a crise de 29, tá, gente? E por essa pequena representação eles vão dar um golpe, tentar um golpe meio lunático, assim, essas coisas meio absurdas, tá? Em 1924 foi um fracasso e esses principais integrantes do partido vão ser presos, inclusive o próprio Adolf Hitler, tá? E é dentro desse período da prisão que o Adolf Hitler vai escrever o seu livro mais famoso, que é o livro dele, que é o Mein Kampf, que em alemão quer dizer, meu alemão não é grande coisa, é nada na realidade, mas eu sei que Mein Kampf é a minha luta em alemão, tá? Então ele escreve esse livro, e ali vai ser onde vai estar praticamente todo o programa base da ideologia nazista, certo? Então o ódio contra os judeus, por exemplo, tudo isso está disponível ali. Eu acho um filme muito interessante de vocês verem. É um filme alemão, de um livro que é o mesmo nome, é homônimo, tá? Que é Ele Está de Volta. Não sei se algum de vocês já viram. Tinha no Netflix, eu não sei se tem mais. Mas é um filme bem interessante para vocês verem, que é uma comédia que no meio começa a virar um troço meio aterrorizante, assim, é muito bizarro o filme. Que é como se Hitler voltasse no século XXI. É Hitler mesmo, um cara que as pessoas acham que é um humorista que faz Hitler. E não sei se vocês já viram esse filme, mas veja, vou até botar aqui. Ele Está de Volta. Se não querem ver o filme, leiam o livro. Está de Volta. É um filme alemão. Do Timus Werner, eu acho o nome dele. Timus Werner. Depois eu vejo direitinho o nome do escritor do livro. Eu tenho ele aqui em casa. Mas é bem interessante. E dá pra gente pegar essa questão das ideologias, o quanto isso ainda está presente dentro não só da sociedade alemã, seria ignorante a gente falar isso, mas não é à toa. E é um filme anterior de toda essa onda neoconservadora que a gente tem no mundo, antes de Bolsonaro, antes de Trump, por exemplo. E é um filme que já era meio profético, assim, nos explicando todos esses horrores absurdos que a gente vê hoje em dia. Ao sair da prisão, então, esses líderes do partido criam milícias para combater os inimigos políticos, tá? Principalmente os comunistas. E aqui algumas dessas tropas, tá? A ASA, que todas inclusive vão estar depois dentro do exército nazista, vão ser chamadas inclusive as tropas de elite, que a gente vai ter dentro dos exércitos nazistas. A ASA, a SS, que talvez de todos ficou a mais conhecida, que é essa tropa de elite de proteção ao Hitler, a guarda pessoal do Hitler, e a Gestapo, que é a polícia, como é que é? A inteligência alemã, tá? A crise de 29, então, acho que a gente pode dizer que vai ser o grande ponto de virada do que acontece dentro da Alemanha, tá? É ali que os nazistas crescem vertiginosamente de popularidade, como eu já falei, bato o pé para vocês. O nazismo ele era muito pequeno em aceitação da sociedade anterior à crise de 29. Porque a crise de 29 coloca um fim dentro da democracia liberal da República de Weimar, podemos dizer, a credibilidade da República de Weimar, e vai ficar uma guerra entre comunistas, guerra não, mas esse conflito para ver quem é que vai tomar o país politicamente, se vai ser entre os comunistas, tá? O Partido Comunista, que era bastante forte na Alemanha, e que vai ser fortemente perseguido pelos nazistas, que vai virar outra alternativa. Certo, gente? Então, se não tem crise de 29, muito provavelmente o nazismo não teria crescido naquele momento dentro da Alemanha, tá? É culminante a crise de 29 para a Alemanha
para a Alemanha virar uma sociedade nazista. E é interessante da gente pensar. Eu não acho que a Laura queria falar alguma coisa ali. Quer falar alguma coisa, Laura? Pode falar, não tem problema, gente. Quando vocês quiserem colocar ali, posso estar em algum pensamento, mas depois eu posso falar ali para vocês. Mas é interessante a gente começar a pensar, gente, que os dois, nenhum dos dois deram um golpe de Estado. Tanto Hitler quanto Mussolini chegaram ao poder por conglomerância com o governo. Tá? Não dá para dizer que foi eleito diretamente, mas foi negociações com quem estava no poder, que eram os liberais. Por isso que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade de aceitar que eles eram antiliberais, porque os próprios estados liberais facilitaram a ascensão deles ao poder. Então eu acho que é muito mais uma adaptação do liberalismo econômico e percebendo que estava em crise o capitalismo, apoiar essas estruturas de extrema direita. Certo? Não sei se alguém quer falar alguma coisa nesse momento. Eu tenho que esquecer ali. Falta coisa. A eleição de 1932, como foi a de 28 na Itália, vai ser de extrema importância, então, porque em 1932 a Alemanha vai obter, os nazistas vão obter, tá? É o ponto de vitória, que a gente pode dizer, culminada dos nazistas, obtendo a maioria do parlamento na Alemanha, o Reichstag. Tá? Em 1932 esse Reichstag, que era o parlamento alemão, vai servir de pretexto, vai ser insediado esse Reichstag e vai servir de pretexto para os nazistas aumentar a repressão e o poder contra os seus inimigos. Então eles vão forjar um incêndio dentro do parlamento alemão e vão culpar principalmente os comunistas e os liberais, mais os comunistas. E é nesse momento que começa a perseguição em massa dos opositores políticos dos nazistas na Alemanha. Tá? Os principais líderes comunistas vão ser presos, alguns mortos. É nesse momento que começa a ascensão da Alemanha nazista. Em 1933 a gente vai ter o Hitler sendo nomeado chanceler. Tá? Que é chanceler? Por que chanceler? Porque o Hitler, até esse momento, na Alemanha, nesse momento tu tinha o chanceler, que podemos dizer que era o líder executivo, e o outro que era o líder do parlamento, o presidente, se eu não me engano, que era o líder executivo da tinha dois líderes, tá? Agora não vou mentir para vocês que eu me confundi. Mas eu me lembro que tinha dois líderes, um era o líder do parlamento e o outro era o líder executivo, como se fosse o presidente do país. E esses dois caras eram as principais lideranças dentro do país. E o Hitler vai unificar esses dois. Tá? Ele vai virar tanto o chanceler quanto essa figura executiva. E a partir disso ele se autoproclama como Führer, ou seja, o grande imperador do Reich. O que é o Reich? Esse grande império alemão, certo? O terceiro, tá? Porque para ele, veja, buscando sempre essa autoridade passada, essa espetacularização, essas coisas do tipo bandeiras, né? Vocês podem ver que depois vai ser criadas leis para implementar essas questões simbólicas por si só. Mas a gente vai ter então o Hitler sendo proclamado Führer desse terceiro Reich, a instauração e manutenção de um Estado totalitário, principalmente é nesse momento que a gente vai ter uma industrialização em massa na Alemanha, por isso os empregos se fortalecem muito dentro da Alemanha. A gente vai ter uma militarização excessiva, eles vão burlar o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações não vai se fazer de louco, não vão estar nem aí, porque o Hitler vai barrar o avanço da União Soviética, é isso que eles pensam na cabeça dele, mas isso é para aula que vem. E a gente vai ter uma das maiores, não invenções, mas adaptações e aumentos dentro da lógica nazista, que vai ser a máquina de propaganda, né, gente? A máquina de propaganda, a publicidade só isso é uma coisa que a gente tem que dizer, é do nível que a gente viu do jeito de hoje por causa do Joseph Goebbels e a publicidade dos nazistas. Uma das principais bases da Alemanha nazista era a propaganda, certo? Principalmente nessa figura do Führer, do Hitler, certo? Vamos passar lá que eu tô atrasado, agora que eu vi que eu tô bem atrasado. Nazismo alemão, tá? As particularidades, então, a gente já falou alguma coisa. Do nazismo é o racismo, tá? Principalmente.
a utilização de argumentos de racismo científico, a eugenia, para declarar a superioridade dessa raça alemã superior ariana, que é a ideia do arianismo, tá? O desprezo por raças que condenavam inferiores, como ciganos, negros, os eslavos, os judeus antissemitistas, e também de práticas que eles consideravam degradantes, por exemplo, como a própria homofobia, tá? Então eram extremamente homofóbicos os nazistas, e também as mulheres, se não prostitutas, se eu não me engano, tinham questões também que eram perseguidas dentro da Alemanha nazista, tá? A política do espaço vital, ou Anschluss, que a gente chama, tá? Que é uma ideia de que os alemães, por serem essa nação escolhida, esses arianos superiores, eles tinham que ter um espaço vital para a sobrevivência. Não é à toa que vão ser os primeiros locais que a Alemanha vai invadir, tá? O que eles vão ser chamados o território ariano necessário para formar o grande Reich alemão, ou grande Império Alemão, tá? Que pega, por exemplo, a região da Tchecoslováquia, a própria Áustria, algumas regiões no norte ali, próximo da Rússia, uma parte da Polônia, se eu não me engano. Então tudo isso vai estar vinculado, tá? Mas daí é mais, pega a aula que vem, que eu quero falar como os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, porque essa conquista dos espaços vitais é o que vai começar a gerar a insatisfação dos aliados, tá? Até aqui alguma dúvida? Posso seguir? Vamos para a parte final do nazismo, então, gente, que eu quero falar rapidamente para vocês da chamada Leis de Nuremberg, tá? As leis de Nuremberg foram criadas em 1935, tá? Voltei um pouquinho no tempo. Vai ser uma lei, vão ser as 3 principais leis, tá? É uma compilação de lei, mas as 3 principais para vocês perceberem o quanto tinha esses aspectos raciais. É o primeiro momento que a gente vai ver explicitamente essa política racial nazista, tá? Mas anteriormente estava principalmente os inimigos eram os comunistas. A partir das leis de Nuremberg a gente vai ter uma política de Estado legislativa contrária a uma parte da população que não estava vinculado a essa ideia de alemão, do ser alemão, a raça pura ariana, certo? Então a gente vai ter a chamada Lei de Proteção de Sangue e Honra Alemã, que proibia casamento e relações sexuais entre alemães e judeus. Quem ousasse burlar essa lei era condenado por corrupção sexual. Olha só essa bizarrice, tá? Corrupção sexual, então, era a acusação que as pessoas eram indicadas. E aí, gente, eu não quis colocar aqui para vocês, tá? Mas nessa lei da cidadania do Reich vai ter toda uma tabelinha, cara, de que tu era 1/8 de alemão, tu tinha tal no teu sangue, né? Tu tinha tal privilégios. Se tu era metade alemão, tu tinha pra... tem toda uma tabelinha, assim, pra dizer, é uma bizarrice, assim, total. Somente era considerado alemão quem tinha comprovadamente sangue alemão, ou seja, descendência alemã. Pessoas que tinham descendência alemã e outras origens eram consideradas, aí que eu disse que tem a tabelinha, tá? Cidadãos mistos e não tinham os mesmos direitos pelo Estado. É nesse momento que a gente vai ter o início das perseguições às populações de minoria, principalmente aos judeus nesse primeiro momento, que vai culminar numa das coisas mais horríveis que teve anterior à Primeira Guerra ali, da Alemanha nazista, que é a chamada Noite dos Cristais, tá? Que vai ser uma perseguição em massa aos judeus e às outras minorias, que vai acontecer na Alemanha em 1938, certo? E também a questão simbólica vai estar presente dentro dessas leis de Nuremberg, que é a lei da bandeira do Reich, que estipulava oficialmente que a suástica nazista faria parte da bandeira alemã e que as novas cores da bandeira era vermelho, preto e branco, como a gente sabe, as bandeiras da Alemanha nazista. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Falem comigo. Alguma dúvida? Querem conversar rapidinho sobre isso? Concordam, discordam? Tem coisas que vocês esperavam mais, esperavam menos? Coisas novas que vocês aprenderam? Porque a crise de 29 ela é ligeirinha, ela não tem tanto.
Vocês perceberam que o processo dos dois... Cara, a diferença... Que bom que tu tocou nesse assunto, Maio. Eu quero que vocês fiquem bem evidente para vocês isso. A diferença entre os dois, gente, tá na questão racial. Na questão do antissemitismo. Em base é isso. A grande diferença entre os dois é isso. Os dois têm praticamente a mesma ideia. Não é à toa que o Hitler ele admirava tanto o Mussolini, porque é praticamente a mesma ideia. Certo? A grande diferença das duas é isso. Ok? Beleza, gente? Então vamos passar para a chamada crise de 29. Como a gente vai ver, vai ser extremamente importante, sobretudo para o avanço do nazismo na Alemanha. Tá? Essencial. Ah, Lucas, se não tivesse crise de 29, tem uma parte da história que estudam a história do Si, né, que eu acho muito interessante isso. Se não acontecesse tal coisa, ou se acontecesse tal coisa, como é que seria? Mas eu te... de crise? Se pá é uma que eu botei, Mari. Se pá é uma que eu coloquei aqui. Que eu vi que caiu uma de... Eu botei uma do Enem e da URGS aqui nos exercícios. Tanto de nazifascismo quanto de crise de 29. Eu botei uma de Enem e de URGS de cada um. Vocês percebem que normalmente eu procuro botar uma de cada uma, né? Nos exercícios de vocês. Mas a gente pode ver até no final se sobrar um tempinho. Então a crise de 29 vai ser de extrema importância para entender esse processo da ascensão do nazifascismo. Mas não só isso, tá? Antecedente, olha só, o fim da Primeira Guerra está aqui também, gurizada. Só que o que vai acontecer do fim da Primeira Guerra para essa crise de 29, tá? A Europa vai se encontrar praticamente toda destruída, tá? Vamos se lembrar que a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda também vai ser, mas a Primeira Guerra Mundial, sobretudo para os campos da região da França, desses principais produtores industriais da Europa, França, Alemanha, sobretudo, vai ficar completamente destruída. E quem vai bancar a reconstrução disso, através de altas porcentagens de lucros, vejam só, são os americanos. Gente, é nesse momento que a gente vê os Estados Unidos se tornando a principal potência capitalista do planeta. Os Estados Unidos não era o principal país do mundo economicamente dizendo, até o fim da Primeira Guerra Mundial. Não era. Ele se torna a partir desse momento, certo? Da Primeira Guerra Mundial. Isso vai gerar, dentro da população norte-americana, uma grande euforia de desenvolvimento econômico, porque, óbvio, os Estados Unidos, a partir desse momento, vai lucrar muita grana, e vai lucrar muita mesmo. E aí, a partir disso, com muita grana entrando, vai ter ampliação de crédito, aumento do consumo, as pessoas vão consumir cada vez mais, muitas empresas surgindo, oportunidades de trabalho, aumento, consequentemente, da produção, certo? E aumento da população também, porque, inclusive, muitas pessoas vêm para os Estados Unidos a partir desse momento para morarem. O que a gente pode chamar como um dos maiores picos de migração dos Estados Unidos é a partir desse momento. Porque ali se vê e aí também isso é vendido, obviamente, e a gente vai ver depois, mas é vendida essa ideia que dentro dos Estados Unidos tu pode fazer o teu próprio futuro. Aquela ideia que a gente viu na nossa aula de Estados Unidos do século XIX, de América no século XIX, do self-made man, a pessoa que se faz por si só, a partir do trabalho, da grande construção pelo trabalho. A partir disso que vai se criar essa... E não é à toa que nesse momento começa a ser desenvolvido os filmes de faroeste, coisa e tal, porque é justamente a propaganda que se quer colocar para as pessoas também reconhecerem os Estados Unidos como o país do futuro, o país, a terra das oportunidades, né? Mas o principal produto que a gente vai ver como referência para consumo nesse momento vai ser o automóvel. E não é por nada que a gente vai ver o Fordismo surgindo nesse momento, se desenvolvendo nesse momento como uma grande fábrica do mundo, podemos dizer de uma certa maneira, a grande indústria do mundo, até que inclusive de modificações de como se era produzido, tá? Porque o Ford ele teve uma ideia muito interessante, ele vai começar a perceber que vai aumentar o consumo a partir do momento que os caras que produzem podem comprar o seu próprio produto, certo? Então o automóvel, que era um artigo de luxo, até os carros Ford começarem a ser produzidos,
eles vão produzir agora nesse momento a partir dessa ideia. O Hitler vai se utilizar dessa ideia e vai criar para a população alemã, principalmente para as classes mais baixas, classe trabalhadora, classe média, um carro também que fosse disponível, que eles construíssem e que fosse disponível para a classe média, que depois da Segunda Guerra Mundial vai ficar conhecido no mundo inteiro, da Volkswagen, certo? O nome desse carro a gente conhece como Fusca, certo? O Fusca é o Ford dos nazistas, podemos dizer assim, certo? Taylorismo e Fordismo, tá? O Taylorismo a gente pode dizer que é a teoria, e o Fordismo vai ser a prática dessa ideia, que é a implementação desse sistema de produção em massa, nomeado de linha de produção, onde o foco era diminuir o tempo da produção e aumentar a quantidade desses produtos produzidos. Que é a linha, é aquilo que a gente vê, por exemplo, dentro do Charlie Chaplin no Tempos Modernos, tá, gente? É aquilo, é a esteira, cada um trabalha ali, cada um faz o seu especialização dentro do seu trabalho, fica o dia inteiro ali parafusando o troço, é isso que tu tem que fazer. Certo? Só vai modificar dentro do sistema de produção industrial a partir dos anos 60, 70 com o toyotismo, certo? Que é outra daí ideologia que a gente vai ver em outra aula. Não sei qual, mas nós vamos ver. Você sabia dessa do Fusca? Eu acho que quando eu li essa do Fusca, porque eu sou um cara muito... Eu adoro Fusca, né? Tenho um carinho muito grande por Fusca. E porra, se descobrir que o Fusca é um carro nazista é muito feio, cara. O Fusca é tão lindinho, como é que vai ser um carro nazista? É uma merda. É foda, é foda. Eu também confesso pra vocês que eu fiquei decepcionado. Mas eu ainda gosto do Fusca. American Way of Life. O que é o American Way of Life, gurizada? Também conhecido como estilo de vida americana. E é mais ou menos o que eu tinha comentado para vocês. Os vender internacionalmente os Estados Unidos como essa terra de oportunidade, onde as pessoas dependem apenas do seu próprio esforço, da sua força de vontade para alcançar seus sonhos econômicos. A gente sabe que não é bem assim, né? Grande parte dessa população que vai migrar para os Estados Unidos vai viver na linha da pobreza, inclusive. E o principal difusor que a gente vai ter desse estilo de vida no mundo vai ser o cinema. É nesse momento que o cinema começa a agir fortemente, principalmente porque o cinema era de origem europeia, com os irmãos Lumière, lá no início do século XX, na França, tá? E aí vai ser trazido para a América, o cinema mudo ainda, muito forte, aí nesse momento vai se desenvolver na Califórnia e tudo e tal. Os anos dourados do cinema que a gente conhece é a partir desse momento, da venda do estilo de vida americano para o resto do mundo, certo? E não é à toa que a gente vai ter, a partir desse momento, uma migração em massa na década de 90, na década de 20 para os Estados Unidos, de imigrantes italianos. Italianos é o que mais tem, tá? Italianos vai migrar muito. Não é à toa que a máfia começa a desenvolver a partir dos anos 20. Mas muitos chineses desde o século XIX, japoneses, filipinos, poloneses, judeus, muito, inclusive quem vai financiar esse cinema norte-americano em grande parte são os judeus, tá? A indústria, a comunidade judaica é muito forte dentro da indústria de entretenimento norte-americana, não só no cinema, mas na música também, certo? Poderoso Chefão, filme perfeito, né? O melhor filme da história da face da Terra, amo demais. Se não viram, gurizada, vejam. Poderoso Chefão, muito bom, tá? Dica de filme dessa semana. Maravilhoso, os três. O 3 é meio bosta, mas os outros são. O 1 e o 2 são maravilhosos. Capitalismo financeiro especulativo, então, gurizada, pra gente terminar a aula aqui com vocês. A gente vai ter um aumento de investimento na bolsa de valores, Wall Street, significativamente, a partir dessa especulação financeira. Eu acho que falei pra vocês do capitalismo financeiro especulativo, né? Vocês se lembram o que é? Essa ideia de que tu não precisa mais que o capital seja físico, certo? É nesse momento que já vai se desenvolver lá desde o século XIX, a gente vai ter um aumento significativo da compra de ações, investimentos bancários, compra de fundos bancários, fundos de saúde, especulação imobiliária, tudo isso vai estar envolvido com o que a gente chama de capitalismo financeiro especulativo. O capital ele não precisa ser mais físico, não precisa ter mais valor em uma coisa física, ele pode ser comprado em outras coisas. Isso vai girar e aumentar, obviamente, muito mais o giro de capital, tá? Por esse boom econômico que a gente vai ter, principalmente ali no início da década de 20, a gente vai ter uma crise de superprodução, ou seja, vai ter muito produto, as pessoas vão produzir demais,
e não vai ter para quem vender, certo? Isso vai começar significativamente a desvalorizar as empresas e automaticamente, essas empresas cada vez mais desvalorizadas, as ações delas diminuem consideravelmente. E é praticamente isso que vai acontecer dentro da crash da bolsa de 1929. Vai chegar no momento que o mercado não vai mais se autossustentar. Essa crise vai virar uma bola de neve e vai interferir em todas as coisas. Essas empresas começam a quebrar, certo? Quebrando, as pessoas ficam desempregadas. Ficando desempregadas, elas não têm capital, elas não têm dinheiro, e o capital começa a se autodestruir, digamos assim, certo? Então, por exemplo, o que a gente fala, por que é o fim do liberalismo econômico? Porque deixando o mercado por si só se autorregular, o crise de 29 vai dizer o seguinte: não dá certo. Tu tem que ter interferência externa. E essa interferência externa vai vir de onde? Da onde vai vir essa interferência externa que vai regulamentar o mercado? Quem é que vai começar a regular o mercado? Que isso era o liberalismo, né? Era praticamente livre. Segundo Adam Smith, a mão invisível do mercado ia autorregular as transações comerciais. Não era isso? A gente viu aqui que deixou tudo aberto, os caras não souberam brincar. Chegou no momento que explodiu. O que vocês acham que vai gerar? Falem comigo, chutem. Quem é que vai regulamentar agora o mercado? Podem chutar, gente, não fiquem com medo. Sei que vocês estão loucos pra chutar. Chutem lá na lua. Perfeito, João. Perfeito. Quem é que vai regulamentar? Aqueles que eles queriam tirar de antes, o Estado. Então vai ter que começar o Estado a interferir dentro do capitalismo para iniciar uma regulamentação, para o capitalismo conseguir andar. Ah, Lucas, isso aconteceu só aí agora? Não, você se lembra agora, quando dá qualquer crise econômica em qualquer país, quem mete o dedo é o Estado. Como assim? Nos Estados Unidos não, os Estados Unidos é o país mais liberal do mundo. Quando deu a crise de 2008, você se lembra a quantidade de dinheiro que o Obama botou dentro de capital, dentro principalmente dos bancos que estavam falindo, para esses bancos não falir? É isso, o capital sempre vai buscar, o capitalismo em si sempre vai buscar dentro do Estado essa salvação. Por isso que eu digo que o liberalismo acabou. Não é por nada que o liberalismo acabou. O neoliberalismo é outra coisa, mas o liberalismo em si ele acabou. E ele acaba que esse é o marco dizendo que não se pode, que a partir desse momento ficou visível para a sociedade econômica, para as estruturas econômicas, que é necessário para regulamentar o mercado. Eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, estou dizendo que aconteceu. Chega nesse momento, os caras vão verificar. Cara, para a gente continuar brincando de capitalismo, a gente precisa da intervenção externa do Estado no mercado para regular. E sempre quando dá os merdeiros, as quebras do ciclo econômico do capital, sempre quem mete o dinheiro ali é o capitalismo. Sempre. O capitalismo Estado. Quando dá agora a crise do Covid, por exemplo, quem é que foi injetar lá no mercado? A primeira coisa que fizeram, 1 bilhão lá, não sei quanto que o Guedes meteu em banco. Interferência do Estado. Isso é interferência do Estado. O próprio auxílio emergencial é uma interferência do Estado para o capitalismo continuar girando. O que é o capitalismo? As pessoas vão ter capital, vão ter dinheiro lá, não é muita coisa, R$600, mas é um capitalismo para a economia girar. Porque se as pessoas não ganham dinheiro, não é pelo bem das pessoas que o próprio... Essa é a ideia que a gente tem que começar. Não é pelo próprio bem das pessoas que o auxílio emergencial foi imposto. É porque precisa de dinheiro continuar girando. Certo? Então por isso que eu falo que é o fim do... Eu não, né? Todo economista, inclusive, que tem... É o fim do liberalismo. Depois o que vem é outro tipo de economia. Acho que a gente chama de neoliberalismo. Tá? Que daí a gente vai discutir mais na frente, não nesse momento. Agora. Certo? Mas é nesse momento que a gente tem se tornar predominante dentro das políticas econômicas uma nova vertente econômica. A gente tinha o liberalismo, a gente tinha o socialismo, a gente tem uma outra direita agora,
E a partir desse momento vai ser chamado o que a gente conhece como a terceira via, tá? Aqui algumas fotos, tá? Dos jornais, Wall Street ali em 1929. A chamada, eu não gosto desse nome, tá? Acho bem racista esse nome. Mas a Quinta-feira Negra, tá? Que foi o dia de 24 de outubro, quando deu o crash, fechou a bolsa de Nova York. Os caras fecharam, porque senão ia vender tudo, as ações, todo mundo tirando dinheiro, grande quantidade de pessoas se suicidando, executivos de empresa se suicidando. É bem louca as imagens do dia, assim, gente. Por isso que é muito forte. Isso não vai interferir só nos Estados Unidos, obviamente, porque os Estados Unidos nesse momento era a principal economia do mundo, então vai interferir em todas as economias que tinham vínculos econômicos nos Estados Unidos, principalmente, inclusive, as economias de terceiro mundo, tá? Galera, agora que eu vi ali, são 10 horas da noite, você se incomoda eu passar mais uns 10 minutinhos com vocês? Nós passarmos juntinhos mais 10 minutinhos? Nessa quinta-feira de noite? Pode ser? Então tá, então vou continuar. E como é que vai acontecer? Consequências primeiro, tá, gente? Imagina, desemprego nos Estados Unidos chegou a 27% da população dos Estados Unidos. Gente, 27% da população, 30%, praticamente um terço da população desempregada, gente. É muita gente mesmo. No Brasil hoje, a taxa que é recorde dentro do Brasil, que é a que está agora, é 14%. Tu imagina 27% da população desempregada, gurizada. É muita gente, certo? É nesse momento então que a gente tem falência gigantesca de muitas empresas, uma redução significativa da produção industrial, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E é nesse momento que obviamente a gente vai ter um fortalecimento do sentimento nazi-fascista na Europa, como a gente próprio viu, porque isso aqui vai desencadear diretamente em França, Alemanha sobretudo, certo? A Alemanha, a crise de inflação na Alemanha é criminosa nesse momento, gente. Os preços assim modificavam, filas de pessoas para conseguirem um pedaço de pão, era doido assim, os relatos da época. E aí tu começa a imaginar, pô, como é que esse cara conseguiu com aquelas ideias absurdas chegar no momento que ele chegou? Está vinculado em muito ao desespero do período da crise de 29, certo? Cara, eu não sei se eu falo pra vocês aqui porque eu tô com medo de passar do tempo, ver quantos mais eu tenho. Não, tem pouquinha coisa, dá pra falar. Tem pouquinho, tem mais 2 slides na real. O que vai influenciar as consequências da crise de 29 no Brasil, tá? É importante jogar dentro desse contexto internacional, eu acho legal, mais do que, por exemplo, a gente colocar no que a gente estava comentando do... como é que chama? Da própria ideia do Getúlio, porque dentro desse contexto da crise de 29 acho que fica mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. Depois, obviamente, a gente vai revisar dentro do Getúlio, tá? Mas não só no Brasil, mas em todos os países de terceiro mundo, a crise vai afetar diretamente, principalmente porque eles exportavam matérias-primas para esses grandes centros industriais. E aqui a gente está falando desse grande centro industrial, os Estados Unidos, tá? Principalmente nesse momento. E o Brasil vai ser extremamente afetado, porque o principal produto do Brasil de exportação era o café nesse momento. E o principal, vejam só, consumidor de café no mundo era os Estados Unidos. Então, na realidade, os Estados Unidos tiveram que diminuir bastante a sua importação de café do Brasil, e isso obviamente vai afetar e muito o mercado de café no Brasil. A gente tem que entender que o Brasil era praticamente dependente desse mercado cafeeiro, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Não é à toa que um ano depois da crise do café, da crise de 29, acontece o processo de que os cafeicultores saem do poder do Brasil. Vocês entendem como tudo está vinculado? Então a própria crise de 29 vai ser concomitante, não é concomitante não, mas fundamental para a queda dessas políticas econômicas da Primeira República, e aí o Getúlio vai assumir, certo? A crise do café é um dos fatores que gera a tomada do poder de Getúlio Vargas em 1930. A gente em 1931, como uma forma de Getúlio de amenizar esses conflitos com os cafeicultores, vai ser criado o chamado Conselho Nacional do Café, o CNC, em 1931. E uma das alternativas, que é um dos troços mais bizarros que acontece, é a gente ver como o capitalismo é um bagulho doido. Que vai acontecer que com esse Conselho Nacional do Café vai fazer, o governo, com o dinheiro governamental, o dinheiro público, comprava café desses cafeicultores e
queimava a gurizada, queimava para o café não perder valor. Então se utilizava do dinheiro público e queimava café, para o café não ficar desvalorizado. Vocês entendem isso? Então, para o bem, para quem beneficiava essa absurdo? Praticamente só os cafeicultores, para mais ninguém, certo? Então, para manter o apoio dessa elite cafeicultora, que comprava grande parte das mídias na época, era a elite oligárquica do Brasil ainda, tá? Não tinha mais o poder efetivamente, mas tinha um poder econômico do Brasil nesse momento. O Getúlio, para fazer isso, queimava café. Queimava café para o café não perder valor, certo? A solução que vai ser encontrada pela crise de 29, tá, gente? Vai ser encontrada principalmente, que não é ideia dele, tá? Ele vai, vamos dizer assim, vai colocar em prática umas ideias que vêm lá do século XIX, na realidade, finzinho do século XIX, que é o que a gente chama de social-democracia, tá? O que é a social-democracia? A social-democracia, na realidade, é essa ideia que o mercado ele não pode se autorregularizar. Então os caras já sabiam já no fim do século que ia dar merda no fim das contas o liberalismo, tá? E para isso o governo tinha que estar presente na regulamentação desses mercados, tá? E além disso, os governos eram, além de regulamentar os mercados, eles tinham a necessidade de promover para a população serviços básicos. Então, por exemplo, serviço de saúde, educação, segurança, saneamento básico, tudo isso era responsabilidade do governo. Emprego, isso era responsabilidade que o governo mantesse para a sua população. É o que a gente chama de sociedade de bem-estar, certo? Que é o que existe até os dias de hoje dentro do Brasil, podemos dizer assim. Como não que está no governo agora, que agora no governo é neoliberal, mas o que existia no Brasil como política, como estrutura, estrutura não política, estrutura administrativa do Brasil. O SUS, por exemplo, está vinculado a essa ideia de sociedade de bem-estar. A universidade gratuita está vinculada a essa sociedade de bem-estar. É isso que é a social-democracia, podemos dizer assim, certo? E esse cara, o John Maynard Keynes, vai buscar então a partir disso implementar, largar ideias nos anos 30 que compartilhem isso, de busca de manter o capitalismo, mas ao mesmo tempo a regulamentação a partir da intervenção estatal, tá? E quem vai pôr em prática essas ideias keynesianas vai ser um presidente norte-americano chamado Franklin Delano Roosevelt, que vai se utilizar do keynesianismo a partir de várias medidas que buscam gerar mais empregos e reerguer economicamente os Estados Unidos, através do que ele chama de Plano New Deal, ou seja, um novo trato. Acho que é isso, né? Alguém que sabe inglês, deal é trato, né? New Deal. O que vai acontecer? Promoção de obras públicas. Por que promoção de obras públicas? Porque quem vai trabalhar nessas obras públicas são as pessoas que estão desempregadas. E estando desempregadas, essas pessoas que eram várias, tá? Eu coloquei aqui a represa Hoover, que é o maior exemplo delas, tá? Depois tem uma foto da represa Hoover ali. Até, se eu não me engano, eu coloquei o documentário da represa Hoover, que é bem interessante, mostra disso como é que é o New Deal efetivamente, tá? E eles construíram estradas. Então nesse momento que vai ter uma ampla ampliação de estradas dentro dos Estados Unidos, porque justamente essa galera recebendo dentro desse trabalho, que mesmo não seja um trabalho fixo, vai gerar dinheiro, vai ter capital para gerar dinheiro, e além de tudo obras públicas que geram também um rendimento próprio para a população. Então isso vai gerar empregos. A partir disso que a gente vai ter uma promoção dos benefícios sociais, de saúde. Não foi sempre que se teve esse sistema de saúde porco que tem nos Estados Unidos, absurdo que tem nos Estados Unidos nos dias de hoje. As próprias universidades, essas questões todas, se tinham de educação, se tinha outra vertente anteriormente. A partir dos anos 70, principalmente com a destruição dos sindicatos, que também vão ser criados a partir desse momento, com a criação dos sindicatos, leis trabalhistas e seguro-desemprego, por exemplo, a gente vai ter dentro dos Estados Unidos fortemente nesse momento. A gente vai ter, com a política do New Deal, então, uma intervenção incisiva na economia, tá? Muito forte, para evitar a queda dos preços e o controle da produção. Quem vai salvar as fábricas que ainda conseguiram se manter dentro do cenário industrial dos Estados Unidos nesse momento é o Estado, gente. O Estado subsidia a juros baixíssimos para essas pessoas, para essas indústrias continuarem a se manter, certo?
Aqui está uma fotinha do Roosevelt e aqui da represa Hoover, que era uma obra faraônica para aquela época nos anos 20, certo? Veja um documentário da represa Hoover, é bem legal, bem interessante, apesar de ser do History, que você muito bem sabe que eu detesto. Mas o History antigamente fazia uns documentários legais. Aqui eu botei uma penca de exercícios para vocês, tá? Uns 10 exercíciozinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato. Peço mil desculpas por ter passado. Olha o gabarito. E aqui tá os documentários, tá? Botei um sobre a história dos Estados Unidos, os anos 20, um sobre a crise de 19 em si, a questão da barragem Hoover, e aqui um documentário que eu acho fantástico, cara, que eu conhecia como Arquitetura do Mal, tá? Eu acredito que é o mesmo, pelas imagens que eu vi é o mesmo, mas é relacionando toda essa questão não só de ascensão do nazismo vinculada com toda a questão artística, com porque o Hitler ele era pintor, né? Ele é um pintor renegado, ressentido. E toda essa vinculação do simbolismo nazista, a arquitetura nazista e toda essa máquina propagandística do Goebbels é muito interessante, um documentário que eu recomendo demais, muito interessante mesmo. Tá, gente? Mil desculpas por ter passado do horário. Deixa eu passar aqui. Deixa eu terminar aqui.